Olá, meu nome é Tarso Cabral Violim, eu sou advogado, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná e professor de Direito Administrativo. Hoje nós vamos trabalhar com o tema responsabilidade civil do Estado. Um tema importante, um tema que cai bastante em concurso público, é importante para quem for querer advogar nessa área, para quem for ser servidor público. A responsabilidade civil do Estado é essencial no sentido de que vivemos num Estado republicano, democrático, de direito. Né? Se ele é republicano, a gente não vai ter uma monarquia. Né? Se ele é democrático, né, a gente vai ter governantes escolhidos democraticamente. E vai ser um Estado de direito, em que o Estado vai ter poderes que são harmônicos e independentes entre si, que se controlam entre si e são controlados e fiscalizados pelo povo. Então, nesse tipo de Estado republicano e democrático de direito, né, a gente também tem um Estado social, no sentido de que é um Estado que intervém, né, tanto na economia quanto na área social. Esse Estado, ele não vai poder ser um irresponsável. Esse Estado, ele não vai poder fazer o que lhe bem entender sem as devidas responsabilidades. Então, o tema de hoje é essencial. E para estudarmos esse tema, vejam os senhores, a gente tem o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. É essencial o conhecimento desse dispositivo. Ele fala assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Um dispositivo constitucional importante, todos devem conhecer. Esse dispositivo, então, ele se subdivide em dois, na verdade. Primeira parte é essa questão, né? Todas as pessoas jurídicas que são de direito público, né? Quem seriam essas pessoas jurídicas de direito público? Seriam os municípios, os estados federativos, a União e também as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, que são as autarquias e as fundações públicas ou fundações estatais de direito público. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Quem seriam essas pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos? Seriam, então, as fundações estatais de direito privado, as empresas públicas, as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos e não as que exploram atividades econômicas, ok? E também as concessionárias e demais delegatárias de serviços públicos ou funções públicas. Por exemplo, as concessionárias do transporte coletivo municipal, as concessionárias do pedágio das estradas e também os tabeliões, né, os tabelionatos, que são delegatários de função pública, seriam pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos e daí então eles seriam também estariam também contemplados nesse dispositivo legal. O que são essas pessoas todas? Elas vão responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então isso é importante. Isso é o tema da responsabilidade civil do Estado. Né? Esses agentes, né, quando forem pessoas da administração pública, vão ser agentes públicos, quando forem agentes da iniciativa privada, mais que prestarem serviços públicos, são agentes privados. Quando eles estiverem nessa qualidade de agentes, representantes dessas pessoas, e causarem danos a terceiros, a alguém, o Estado ele vai ser responsabilizado. A gente vai ver que essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. E daí a segunda parte do dispositivo, que é essencial conhecer, é a que fica assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, o Estado, quando for responsabilizado, ele daí vai ter que indenizar o terceiro, né, que teve algum dano, e daí o Estado vai entrar com uma ação regressiva contra o agente que for responsável por esse dano,
E daí, esse agente não vai responder objetivamente, ele vai responder subjetivamente. Por quê? Porque a Constituição diz que daí, nesse caso, tem que demonstrar dolo ou culpa. Então, esse dispositivo os senhores têm que conhecer. Bom, normalmente a doutrina vai dizer que se a administração pública, né, o Estado, ele causar o dano a alguém, seja por um procedimento lícito ou ilícito, ele vai ser responsabilizado. Lembrando que tem alguns autores, como por exemplo Marçal Justem Filho, que entende que só quando for um procedimento ilícito que daí o Estado vai ser responsabilizado. Se a responsabilidade é objetiva, o que precisa ficar demonstrado para a responsabilização? Precisa demonstrar que houve o dano, né? Houve algum tipo de dano, um dano moral, por exemplo, um dano patrimonial, e há nexo causal entre a atuação do Estado e aquele dano. A atuação omissiva, né? Omissão de omissão, ou comissiva, né? Uma ação positiva, o Estado vai ser responsabilizado, então, nesses casos, e vai independer dolo ou culpa. O particular, o terceiro que tiver algum dano, ele precisa só demonstrar que houve esse dano e o nexo causal, sem precisar demonstrar que o Estado agiu com dolo ou com culpa. Parte da doutrina, por exemplo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, vai entender que o Estado, nos casos de omissão, a responsabilidade seria subjetiva. Ok? Então, parte da doutrina entende que só nos casos de omissão a responsabilidade é subjetiva, mas toda uma outra parte da doutrina vai simplesmente fazer uma interpretação do dispositivo constitucional que seja para atos omissivos ou comissivos, ou gerando dano, a responsabilidade é objetiva. Tudo isso que eu falei, em regra, se aplica ao que a gente chama de teoria do risco administrativo. Né? Teoria do risco administrativo quer dizer que tudo isso que eu falei até agora admite que, se tiver algum tipo de excludente de responsabilidade, então a administração pública vai poder, né, não ser tão responsável assim. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Em algumas situações, como por exemplo no caso de um dano nuclear, daí se aplica uma outra teoria, que é a teoria do risco integral. Nessa teoria do risco integral, não se admite a excludente de responsabilidade, ok? Então, em regra, responsabilidade civil do Estado, a aplicação da teoria do risco integral, que é uma responsabilidade objetiva, mas com admissão de excludente de responsabilidade. Em algumas situações excepcionais, há daí então a teoria do risco integral, em que não se admite a excludente de responsabilidade. Bom, o particular que se sentir prejudicado, se sofreu um dano, ele vai entrar com uma ação indenizatória contra o Estado. Se o Estado, né, não quiser fazer esse pagamento, aplicando o princípio da boa-fé e fazer esse pagamento já na via administrativa, o particular vai ter que entrar com essa ação de indenização. Como eu falei logo lá no início, o Estado não foi sempre responsabilizado. Então, antes das revoluções burguesas, antes do iluminismo, antes da Revolução Francesa, por exemplo, o Estado era irresponsável. O todo-poderoso, o rei, o imperador, ele não era responsabilizado. Depois, a partir principalmente do século XIX, o Estado começa a ser responsabilizado, ainda de uma forma tímida, né? O famoso caso lá do Arresto Blanco, de 1873, ele passa a ser aos poucos responsabilizado de forma subjetiva, e depois que vem a ideia da responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade objetiva, ela surge no Brasil a partir da Constituição de 1946, e também é a responsabilidade objetiva que está previsto na Constituição de 1988. E quais seriam esses excludentes de responsabilidade? Lembram que, em regra, se aplica a responsabilidade objetiva no Brasil com a teoria do risco administrativo, em que se admite a excludente de responsabilidade? Outro autor importante é o professor Romeu Bacelar, que vai dizer que se admite a excludente de responsabilidade nos casos de uma força maior, quando for algo irresistível, um caso fortuito totalmente imprevisível, um ato ou um fato de um terceiro, um ato da natureza, um fato de um terceiro que não tem a ver com aquela relação
entre o Estado e o particular que sofreu o dano, ou quando for uma culpa ou um dolo da vítima, né? Então são casos de excludente de responsabilidade. Essa excludente de responsabilidade pode ser total, pode ser parcial. Então, vai ser total quando o particular que, por exemplo, pegar o seu carro e passar no sinal vermelho e daí bater num carro da polícia, por exemplo, quando a polícia não tem nenhuma culpa ali. Então, nesse caso, se exclui a responsabilidade da polícia, do Estado, e daí a responsabilidade vai ser do particular. Então, é uma culpa exclusiva da vítima. E vai ter situações em que essa responsabilidade vai ser, né, de 50% de um, 50% de outro, quando, por exemplo, nessa mesma situação, o carro da polícia estava em alta velocidade, perseguindo um bandido, por exemplo, e daí o particular, mesmo assim, passa o sinal vermelho. Então, o particular tem a culpa de passar o sinal vermelho, mas o Estado, né, por meio do seu automóvel, estava numa velocidade muito alta e o particular não tinha como ver aquele automóvel. Então, nesse caso, é possível o excludente parcial de responsabilidade do Estado. Ok? Bom, então depois que o Estado daí sofre uma ação de indenização, né, seja na via administrativa, né, um pedido administrativo, ou ele mesmo tomando iniciativa, ou ele sofre uma ação de indenização judicial e daí ele é responsabilizado e ele tem que indenizar o particular, daí o Estado tem que entrar com uma ação regressiva contra o agente que agiu com dolo ou com culpa, ok? O Supremo Tribunal Federal já entendeu que precisa o particular primeiro entrar contra o Estado e daí o Estado entra contra o agente. O particular não pode ir direto contra o agente, ok? Então, primeiro contra o Estado entra contra o agente. Tem alguns autores, como por exemplo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o professor Marçal de Tem Filho, que entendem que seria possível, né, entrar contra o Estado e ou contra o agente, mas o Supremo vem entendendo no sentido de que primeiro entra contra o Estado e daí o Estado faz uma regressiva contra o agente. Ok? E por fim eu mostro para os senhores algumas posições, né, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Mostro aí no sentido de que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que ele não mais distingue quem é usuário de não usuário do serviço público. Seja o beneficiário direto ou indireto, ele vai poder entrar com uma ação contra o Estado ou contra uma concessionária de serviço público, por exemplo, e a responsabilidade vai ser objetiva. Então, se um ônibus de um transporte coletivo municipal, ele ocasiona danos não só aos próprios usuários dentro do ônibus, mas também cidadãos fora do ônibus, a responsabilidade vai ser objetiva. Então, a ideia é que o serviço público tem um caráter geral. Antes, o Supremo ele entendia que nesses terceiros a responsabilidade era subjetiva, agora é objetiva. Ok? Lembrando que a responsabilidade o Estado ele tem uma responsabilidade subsidiária com relação à responsabilidade da concessionária. A concessionária responde no primeiro momento e se ela não tiver condições de arcar, daí o Estado vai ser responsável subsidiário. Bom, outra questão é essa que eu acabei de falar, fazendo uma interpretação do artigo 25 da Lei 8987 de 95 e da Constituição Federal, o Estado ele então é responsável subsidiário quando for a concessionária de serviço público, uma empresa privada concessionária que gerar aquele dano. Outra questão é a Lei 8.935 de 94, artigo 22, vai dizer que a responsabilidade é objetiva também do titular da serventia extrajudicial, então cartórios privados, tabelionatos privados, também vão ter responsabilidade objetiva em danos que gerarem a terceiros, ok? E por fim, quando eu falo em agente público, eu estou falando em agente público no sentido amplo, não é só o servidor público. Então, um agente de colaboração que esteja atuando e gere danos para terceiros, o Estado também vai ser responsabilizado. Ok? Bom, sobre serviço público, no sentido da responsabilização, né, que esse serviço público gera, seriam essas as questões importantes para os senhores guardarem sobre responsabilidade civil do Estado. Então, só lembrando, o dispositivo constitucional é essencial para vocês conhecerem e tem vários doutrinadores importantes que vocês podem estudar sobre esse tema. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a professora Maria Silva Zanelli de Pietro,
professor Odete Medauer, professor Marçal Justem Filho, professor Romeu Bacelar Filho. Para concurso público, por exemplo, pode ser utilizada a doutrina do professor Alexandre Maza. Então, todos são autores importantes de estudar esse tema tão importante, ok? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, gostaria de desejar a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, ok? Um abraço a todos.